Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Patrícia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, aqui da Casa de Honra. E nós estamos passando por uma série que se chama Jardim Particular. E eu vou falar aqui para você como florescer o seu jardim. Quando eu falo em jardim particular, eu me refiro à pessoa e o processo de amadurecimento espiritual que ela passa. Imagine que o solo seja a sua mente. E é na mente onde são plantadas as nossas memórias, é na mente onde são plantados os nossos desejos, os nossos sonhos, todas as nossas vontades. Então, um solo bem nutrido, ele permite que a nossa mente se revele, né? Ele permite que a nossa mente consiga vislumbrar uma nova perspectiva. E o solo, quando ele está doente, né? A mente, quando ela está doente, quando ela não é bem cuidada, ela fica poluída e dificulta o agir de Deus nas nossas vidas. Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa transformação, a transformação do nosso solo, da nossa mente, é de dentro para fora. E Paulo também, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: pensai nas coisas do alto, não nas que estão aqui na terra. Ele está dizendo, novamente, que nós precisamos olhar para o horizonte, numa nova perspectiva, muito diferente do que a sociedade nos impõe, né? A gente tem aí algumas máximas da sociedade, por exemplo. A sociedade diz que você precisa ter coisas, ter bens, aumentar o seu patrimônio, quando na verdade a Bíblia diz que o nosso valor não consiste em ter, e sim consiste em ser filho amado. E isso está, ou filha amada, e isso está em Lucas capítulo 12, versículo 15. A sociedade, o mundo aí fora diz que nós precisamos ser forte, né? Nós precisamos não demonstrar fraqueza, quando na verdade a Bíblia diz que quando nós somos fracos é que somos fortes. Isto está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Outra máxima muito falada aí fora: você tem que se encaixar, você precisa se enquadrar em um determinado padrão. E a Bíblia, ela diz que nós somos chamados a ser sal e luz e não para seguir a multidão. Então, por que será que as pessoas ficam tão angustiadas por não estar seguindo o mesmo caminho, por não estar parecendo uma com as outras, né? E muito também é falado sobre você precisa vencer agora, né? O processo é visto de forma muito incisiva. As pessoas precisam entender que nem sempre tudo acontece no nosso tempo. Nós temos uma sociedade hoje muito ansiosa, uma sociedade hoje que é tudo para ontem, né? Uma sociedade que, na verdade, deveria acreditar apenas na promessa do Senhor, porque o tempo dele é perfeito. Então nós temos pessoas, sociedade sofrendo porque não consegue esperar, não consegue entender o processo, não consegue perceber as oportunidades que se apresentam diante desse movimento, né? Dessa linha de crescimento. Então, mais do que nunca, é necessário cuidar da mente, é necessário cuidar do nosso solo. E qual é a dica? A dica é se desintoxicar, parar de alimentar a mente com coisas negativas, com fofocas, com crenças limitantes que influenciam nossa maneira de agir, nossa maneira de ver o mundo. E substituir por pensamentos com verdades espirituais. Então, verdades espirituais como: eu sou escolhida, eu sou amada, eu tenho propósito, Deus me fez perfeito,
né? Deus me fez capaz. Então a gente precisa, sobretudo, fortalecer a nossa mente. Mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz? Como é que nós mudamos a nossa forma de pensar? O fato é que nós precisamos estudar a palavra, conhecer a palavra. E Paulo nos explica o que a gente deve de fato pensar e priorizar no nosso solo, na nossa mente. Isso está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, nisso pensai. Então Paulo dá aqui a receita do que nós devemos pensar. Nós precisamos livrar a nossa mente, livrar o nosso solo de tudo que nos prejudica, de tudo que traz peso para a nossa vida. Então o jardim, ele só começa a florescer quando a gente começa a entender que nós precisamos ser moldados conforme a palavra de Deus, né? É ela que vai libertar e é ela a verdade. Então, uma mente equilibrada gera emoções equilibradas, decisões sábias, frutos duradouros, né? Por isso, e aí é uma coisa que você tem que pensar e agir sobre isso, é necessário remover as ervas daninhas. O que seria isso? Remover maus costumes ou más atitudes que não têm a ver com a palavra de Deus, com a orientação que Ele traz para a gente. A gente necessariamente precisa entender que a vida e as decisões que nós precisamos tomar têm que estar alinhadas às palavras de Deus. Então, as ervas daninhas, elas se espalham facilmente e elas atrapalham o crescimento do jardim. Logo, elas precisam ser expurgadas. O que seriam ser essas daninhas, essas ervas daninhas? Hábitos comportamentais, padrão que não vem do alto, medo, comparação, compulsão, ressentimento, ciúme, orgulho. Nenhuma dessas atitudes combinam com a palavra de Deus, né? Hebreus capítulo 12, versículo 10 diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livrem-nos de todo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então a gente precisa entender com os exemplos de fé a necessidade de mudança e tirar esse peso desnecessário e se manter perseverante em busca de um objetivo maior. E quando nós entendemos isso, quando a gente entende que isso é uma disciplina espiritual, que isso tem que ser feito com maturidade, a busca pela santidade nos torna capazes de enfrentar toda essa jornada cristã com perseverança. E agora você deve estar se perguntando, ok, e o que eu não devo fazer? O que eu não devo pensar? Está escrito? Sim, está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas, são elas: ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes, já adverti. O que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. E aí, como faz, Patrícia, então, para arrancar essas ervas daninhas e não fazer nada disso que está aqui em Gálatas e que você acabou de ler? O mais importante é você se confessar, se arrepender e decidir diariamente combater todos esses pecados. Decidir diariamente não fazer nada disso que vai te prejudicar no futuro. E o terceiro passo
é regar o jardim. Em João, capítulo 15, versículo 3, diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Logo, sem Ele, não tem como você ter sucesso, não tem como o seu jardim florescer. É necessário jejum, é necessário oração, entrega, estudo da palavra, comunhão, louvor, adoração, para que o seu jardim de fato floresça. Em Isaías capítulo 58, versículo 11, está assim: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma, serás como um jardim regado. Essa é a promessa, E nós temos muito ganhos com ela, como paz interior, sensibilidade espiritual, sabedoria. Nós nos tornamos pessoas mais gratas, nós nos tornamos pessoas mais dispostas a servir. E essas sementes, com certeza, darão fruto. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau.